E aí pessoal, Paulo César aqui, esse é mais um devocional. Hoje a gente mudou um pouquinho de cenário porque a gente está viajando aqui, estamos no hotel agora. E hoje eu quero falar sobre a criação de um adorador, ou como um adorador é formado. Mas antes eu quero pedir para você deixar aquele like para ajudar esse canal aqui, para que esse vídeo também chegue a mais pessoas. E fica até o final do vídeo que eu vou te dar algumas aplicações práticas sobre o assunto que eu vou falar, beleza? O texto que eu quero compartilhar hoje é bem conhecido, tá lá em João capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vocês devem saber da história. Jesus se aproxima da mulher e começa ali a pregar para ela. É um capítulo bastante rico, eu poderia falar de muita coisa, dá para você, por exemplo, ensinar sobre evangelismo com esse texto, porque a gente vê claramente que Jesus está evangelizando aquela mulher. Daria para falar também sobre a missão do Messias na Terra, sobre o Espírito Santo, enfim, daria para falar um monte de coisa. E daria também para fazer uma exposição versículo por versículo, mas eu não vou fazer nada disso, vamos focar apenas naquele trecho que fala sobre adoração, porque esse é o tema também do nosso devocional esses dias. Eu não vou ler todo o texto, porque senão esse vídeo ficaria enorme, mas Jesus está ali abordando uma pessoa com um gênero improvável. Não era comum naquela época os mestres, os rabinos, abordarem uma mulher, ainda mais em público. Jesus também quebra a barreira racial, porque os judeus não se davam com os samaritanos, eles não tinham relacionamento ali devido a uma longa discordância histórica e religiosa, e ele também quebra a barreira ali religiosa, porque além de ser estranho um rabino, um mestre, conversar com uma mulher, ainda mais samaritana, mas aquela mulher tinha uma vida totalmente imoral, totalmente bagunçada. Aquela mulher já estava ali no sexto relacionamento, que nem era um casamento, era uma relação extraconjugal. Então isso para os padrões da época era algo totalmente escandaloso. Mas onde todo mundo enxergava uma improvável, Jesus enxergou uma potencial adoradora. E nesse aspecto Jesus sempre fazia questão de escandalizar, né? Ele sempre fazia questão de se misturar ali com o povão, com os pecadores, com os publicanos. E ele ia para o meio desse povo para pregar o evangelho. E mais uma vez, Jesus quebra mais um tabu ali da época. Mas o mais interessante é que qualquer pessoa que olhasse aquela cena se escandalizaria. Mas a mulher também que ele conversou também se escandalizou. Ela achou estranha aquela abordagem, a aproximação de Jesus, e já foi logo perguntando: como você, sendo homem judeu, fala comigo, mulher samaritana? Mas é interessante porque quem está dormindo espiritualmente precisa mesmo de um choque às vezes. E Jesus, ele deixa aquela mulher perplexa e ele vai só aumentando o nível de perplexidade ao decorrer da conversa. Primeiro ele diz para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede água é você que me pediria água e eu te daria água viva. E aquela mulher, ela não consegue entender a frequência que Jesus está conversando e ela acha estranho e ela já faz a pergunta: Senhor, mas você não tem como tirar água do poço, você não tem um balde, não tem nada. Como que você vai arrumar água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que bebeu do poço e deu a todos que estavam com ele para beber do poço também? Jesus não entra nessa polêmica, ele simplesmente responde para aquela mulher: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará dentro dessa pessoa uma fonte que vai jorrar pela vida eterna. E a mulher já fica surpresa de novo, não porque ele falou que ia arrumar água, mas porque aquela água que Jesus supostamente tinha na cabeça dela era uma água milagrosa. É uma água que mata a sede de uma vez por todas e ainda se torna uma fonte dentro da pessoa. Como é que é isso? Segundo outros textos, essa fonte aponta para o Espírito Santo, que tem poder não apenas de nos satisfazer, mas satisfazer todos aqueles que estão ao nosso redor. E aquela mulher rapidamente ela já falou: opa, me dá essa água aqui para não precisar mais voltar nesse poço, né? E aí Jesus toca na parte sensível da vida dela, nos relacionamentos. Jesus disse: vai lá, chama o teu marido. A mulher responde imediatamente: mas eu não tenho marido. Jesus ainda reafirma: é verdade, você não tem marido e esse que você está agora não é o seu marido. Sabe, às vezes o caminho mais rápido para o coração é a ferida. Jesus fere, Jesus toca na parte íntima, na parte mais sensível daquela mulher. Em João 3:20 diz: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega à luz, para que não sejam expostas as suas próprias obras das trevas. O pecado escondido nos impede de ver a luz de Cristo. O pecado é como uma lepra espiritual que tira a sensibilidade das coisas de Deus. Alguém com lepra, você pode arrancar um pedaço da pele dele que não vai sentir dor nenhuma. Então Jesus expõe a lepra daquela mulher antes de continuar aquela conversa. Você já teve 5 maridos e esse que você está agora, esse que você está dormindo com ele agora, não é o seu marido. A mulher ali se impressionou como que Jesus sabia disso.
Ela, de certa forma, reconheceu o erro, mas logo mudou de assunto. Ao invés de ir em direção a Jesus, a mulher levanta uma segunda polêmica. Ela fala o seguinte: nossos pais disseram que aqui é o lugar certo de adorar, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar certo de adorar. O que o Senhor diz sobre isso? Esse é o típico exemplo do pecador religioso. Na hora de reconhecer o seu pecado, na hora de se arrepender, ao invés de se arrepender, ele joga a cortina de fumaça e lança qualquer outro assunto. Ah, mas essa igreja também não presta. Ah, mas esse pastor também é assim. Mas Jesus, que é o caçador de adoradores, ele não desiste facilmente. E ele não entra naquela polêmica da mulher. Ele simplesmente vai para o ponto onde ele queria chegar, que é a adoração. Uma vez que ele deixou aquela mulher perplexa, apresentou a água viva e também expôs o pecado dela, agora Jesus vai entrar num dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a questão não é onde adorar, mas quem e como adorar. Existe uma outra curiosidade sobre os samaritanos, que eles não aceitavam todo o Antigo Testamento. Eles tinham uma própria versão dos 5 primeiros livros da Bíblia. E por isso também Jesus diz: vocês adoram o que vocês não conhecem. Eu não vou falar muito sobre esse assunto, mas vou deixar no card aí acima um vídeo onde tem uma pregação inteira onde eu falo sobre isso. A importância de se conhecer Jesus para adorá-lo corretamente. E depois dessa resposta dura de Jesus, ele diz o seguinte: mas a hora vem, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esses 2 versículos são tão profundos e importantes que eu vou fazer um vídeo só para falar deles amanhã. Então você não pode perder o próximo vídeo. Mas como eu falei no começo, eu quero deixar 3 aplicações práticas para você. O que a gente pode aprender nessa conversa de Jesus com a samaritana? Primeira coisa é que não existe adoração verdadeira sem reconhecimento de pecado, sem arrependimento. Reconhecer a falha e pedir perdão para Deus é o primeiro passo para se tornar um adorador. Segunda lição que nós aprendemos: a adoração não está ligada ao local onde se adora. Eu sei que a gente, principalmente evangélicos, nós criamos uma dualidade entre o santo e o secular. E aí quando a pessoa chega no culto, ela tem toda aquela reverência, aquele temor, mas aí ela chega segunda-feira no trabalho e ela vive de qualquer jeito, ela entra em assuntos pecaminosos, ela ouve e fala coisas que não deveriam. E essa vida dupla é fruto de uma crença onde Deus está ali presente só no templo, só na igreja, no domingo à noite ou de manhã. Mas isso não é verdade. O verdadeiro adorador, ele não se apega a um local simplesmente, mas ele é adorador em todo o tempo, lá no trabalho, lá no meio dos ímpios. Ele tem o temor do Senhor, ele tem um coração de adoração. E a terceira aplicação é: conheça a Deus. Jesus falou para aquela mulher que ela adorava o que ela não conhecia. É importante nós não adorarmos uma ideia que a gente tem sobre Deus, mas entender quem Ele realmente é, através das Escrituras, através da Bíblia. Se esse vídeo abençoou você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que a gente lançar aqui. Que Deus abençoe você e até a próxima.